muita alegria e satisfação saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Série de entrevistas com os pastores que vão estar participando, ministrando no nosso 9º Congresso de Homens Congregacionais. E hoje nós vamos ter uma participação especial em nossas entrevistas. Quero saudar o nosso pastor presidente do DEC, do Departamento de Homens Evangélicos Congregacionais, o pastor André Soares. A paz do Senhor, pastor. Ele que é membro da comunidade Bessamar, em João Pessoa, na Paraíba, e faz parte, lidera já no seu 2º mandato o DEC da nossa denominação. Paz do Senhor, pastor André, seja bem-vindo. Um prazer mais uma vez conversar com o senhor. Amém. Eu quero também cumprimentar os colegas aí com a graça e a paz do Senhor, Jesus, e falar que, na verdade, o momento ele não é especial, ele é especialíssimo, né? Tem que usar esse superlativo aí, porque ter a oportunidade de estar com você, Maurício, né, que tem feito um trabalho brilhante, um trabalho extraordinário de mídia, aí, entrevistando os pastores e trazendo, assim, uma visão bem ampla, né, bem macro do nosso congresso, né? Eu quero parabenizar você por esse trabalho. E nós temos hoje o privilégio, né, o privilégio santo de estarmos aqui com o nosso querido presbítero Josué Mota, que é presidente do Departamento de Homens da União, né, e é um momento histórico. Eu acredito que não houve ainda na história, né, os presidentes da Aliança e da União, de repente estarem, né, em um momento como esse aqui, né, nesse papo, né, esse papo com Deus, esse papo aqui, essa entrevista, nesse momento aqui de comunhão, né, e muita satisfação no coração, porque nós estamos aí recebendo o nosso querido José Mota, né, mas também mais um membro da diretoria que vão estar conosco aqui no nosso congresso, entre os dias 6 a 8 aqui, no Hotel Garden, em Campina Grande, né, no mês de setembro. Então, aqui, quero agradecer ao meu querido Josué, muita gratidão pelo seu tempo, por sua disponibilidade, não é? Ele é muito assertivo, sempre disposto, e nós temos tido, assim, uma boa comunhão, né? Eu louvo a Deus por isso, né? É um momento especialíssimo e histórico, né? Então, a gente está podendo aqui celebrar esse momento, né? E estou me organizando, a gente vai ter a oportunidade de deixar esses avisos lá bem claro, né? Nosso querido presbítero José Mota vai também estar falando do Congresso Nacional, né, dos Homens da União, e convidando os nossos aqui homens, quem sabe aí, além de mim, que eu já estou me organizando, né? Outros também possam subir logo ali em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e a gente ter ali um momento de celebração. Então, me perdoe, já estendi demais já aqui na fala, mas é muita alegria no coração por esse momento especial, momento histórico mesmo. Presbítero Josué Mota de Souza, ele que é membro da Igreja Congregacional em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro. Estamos falando direto com o nosso presbítero lá no Rio de Janeiro, presidente da Confederação de Homens Evangélicos Congregacionais do Brasil e da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Presbítero, seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos conversando com o senhor, recebendo o senhor, sabendo que o senhor vai estar conosco lá no nosso congresso, nosso 9º congresso, de 6 a 8 de setembro, ali no Hotel Garden, em Campina Grande. A paz do senhor, meu querido, seja bem-vindo. A paz dos irmãos, tá? Ao querido presidente André Soares e o nosso também querido irmão que fez todo o contato, né? O diácono Maurício, tenho um prazer de conhecer também agora. E o que vocês falaram é muito luxo para mim, é uma honra minha, tá? Ser entrevistado e receber como tem sido recebido, com muito carinho por vocês, pela atenção que vocês têm dado, né? Irmãos queridos, né, da Aliança. E o pastor André, o presidente, falou muito bem, é um momento histórico, né? Onde nós podemos estamos alinhavando esse encontro há muito tempo, né? Desde o tempo da pandemia, nós tínhamos estávamos conversando sobre a possibilidade
fazemos um trabalho grande aí nessa região, Campina Grande, né, um trabalho evangelístico, mas devido à pandemia isso foi abortado, mas continua a intenção, o desejo, e estou trazendo não só o abraço dos homens congregacionais, aos queridos irmãos também, homens da Aliança, e também da nossa junta geral, né? O nosso presidente, o pastor Rovanildo, tá? Ele ficou muito feliz em saber que nós estaremos aí com vocês, nos abraçando, nos confraternizando, estreitando esses laços de amor, amizade e de fraternidade. E isso aí realmente não tem preço, né? O povo de Deus tem que viver realmente assim, unidos, entrelaçados, né? Numa só comunhão com o Senhor. Então, eu estou muito feliz em ser recebido e vocês terem dado essa oportunidade de falarmos com vocês aí, tá? Então, na realidade, é uma honra para mim e para a nossa Confederação de Homens. Amém. Eu queria primeiro perguntar ao nosso presidente, pastor André. Estamos praticamente há 8 dias do nosso congresso, pastor André. E como é que estão suas expectativas, faltando apenas 8 dias, se aproximando da realização do nosso congresso? Bom, as expectativas, elas são, assim, sempre sonhadoras, né? A gente, assim, tem, né, passa algumas impressões na cabeça da gente e, juntamente com essas impressões, os sonhos, né? Como seria bom que fosse assim, fosse desse outro jeito e tal. Aí a gente sossega um pouco o coração, sabendo que tudo está no controle das melhores mãos, né, que é as mãos de Deus. Então, Deus está no controle de tudo. Então, nesse sentido, assim, a gente tem expectativa, tem aí muitas expectativas de verdade, mas a gente está tranquilo, sabendo que Deus, ele realmente está no controle. Esse final essa reta final é a reta onde sempre aparece, né, como hoje, por exemplo, alguns irmãos entraram em contato comigo, né, fizeram a inscrição no hotel. Nós teremos um congresso, talvez não na dimensão do passado. Do passado nós tivemos realmente assim um congresso muito maior, né, mas há um contexto bem diferente desse nosso, né. Eu destaco pelo menos aí umas 2 ou 3 demandas, né, que houve naquele tempo que hoje não há, né. Primeiro, né, nós tínhamos um grupo grande de homens que estavam já confinados há muito tempo em função da pandemia. Então, quando surgiu uma brecha, oportunidade de ir para algum lugar, a gente, vamos, todo mundo. Então, houve, né, obviamente, esse desejo maior. E depois nós achávamos que esse período político ele seria, de repente, bem interessante, não em si o político, né, mas o 7 de setembro. Descobrimos, por exemplo, que a grande maioria, né, ou pelo menos uma boa parte de homens e mulheres, né, são educadores, e a maioria estão comprometidos, por exemplo, com algumas escolas, com desfile e tal, então tem esse, e também tem um momento, assim, econômico no país, que está um momento que está oscilando um pouquinho, né, mas, de qualquer maneira, nós vamos aí ter uma boa quantidade de homens, alguns estados ali representados, né, nós vamos ter irmãos ali que virão de Aracaju, né, temos irmãos aí que vai estar de Natal, de Pernambuco, aqui da Paraíba, né, irmãos que vão vir do Rio de Janeiro, como é o caso do presbítero José Mota, né, e fizemos inclusive o contato pessoal com o pastor Rovanildo, fizemos também o convite a ele, para que ele possa estar, de repente, pelo menos passando por lá, e ele realmente ficou de ver a questão das agendas, né, então nós teremos um momento muito bom, né, um momento muito bom de comunhão, um momento muito bom de fraternidade, né, com um tema bíblico, com pastores que realmente têm uma mensagem expositiva, que vai falar muito ao coração daqueles que ali chegarem. Nós vamos também ter um grupo muito bom também de mulheres, estamos com a programação toda montada também para as mulheres. Eu estou me organizando para estar lá já na quinta-feira, já, antevendo, de repente, uma outra demanda que possa surgir, a gente tem tempo hábil para poder consertar. Então, eu diria o seguinte, que embora nós tivemos um congresso maior, né, no ano retrasado, né, mas esse congresso será um congresso grande, vai ser um congresso abençoador, um tema muito interessante, muito oportuno, né, e de qualquer maneira,
sem querer justificar nada, né, porque a gente fica muito preocupado com essas questões. Eu sei que Deus já selecionou, Deus já preparou, já escolheu as pessoas que vão estar ali, né? Eu digo muito aqui, usando uma frase do saudoso pastor Samuel de Veras, né, que ele dizia o seguinte, que quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, e quem não pode, Deus sabe. Então, vão estar ali realmente aqueles que Deus, ele realmente mandou para lá, e vão ser muito bem recebidos. Vamos cuidar muito bem desses servos de Deus que vão chegar ali, né, no hotel. Agora a pergunta para o presbítero Josué. Presbítero, suas expectativas, faltando 8 dias para estar aqui em Campina Grande, no nosso congresso, considerando que o senhor está vindo do Rio de Janeiro participar conosco. A expectativa é muito grande, como o coração fica palpitando, você sabe que nós estamos também numa reta também de um congresso, e o presidente André, sabe, tem essa experiência, a vivência, né, de uma aproximação de um congresso, as responsabilidades que nós temos diante, né, desse grande, esse grande evento, né, um evento que realmente mexe com muita gente, né, tem muitas demandas, né, e nós temos vários itens a serem cumpridos até o Congresso, e as comissões que trabalham. Então, é realmente uma tarefa realmente árdua e difícil. E eu estou na expectativa de ir aprender com vocês aí, para até colocar no nosso congresso também, entendeu? Fazer uma cópia aí, aprender as experiências boas que vocês têm aí, que com certeza serão apresentadas, e já tenho certeza que o congresso já é uma bênção, tá? O congresso de vocês já é uma bênção. Com certeza as lições do monte vão nos robustecer, vão nos enriquecer, vão trazer lições maravilhosas para a vida cotidiana espiritual de cada um de nós, com certeza. E eu sei que os homens que estarão lá falando da parte de Deus serão bênção, tá? Então, a expectativa é muito boa, muito alvissareira, muito expectativa de produção positiva para as nossas vidas espirituais, com certeza. E vamos sair do Rio aqui, né, com a bagagem vazia, para voltar com a bagagem bem cheia de experiência e de vivência lá. Nós também, eu já confirmando, nós viremos com o nosso pastor Antônio Cordeiro, que é o nosso conselheiro, tá? Ele estará também junto conosco, já fez a inscrição dele, está tudo certinho, as passagens aéreas, e nós estamos fazendo um movimento para que o povo também congregacional, os homens congregacionais dessa região aí, esteja lá, pelo menos na abertura, tá? Nós estamos, o Zé Leal, tá? Por convocar o Zé Leal, possivelmente o Rivaldo estará aí também com vocês aí também, outros líderes também, vendo a possibilidade, pelo menos na abertura, estarmos aí bem representados, tá? Nesse grande conclave e nesse grande congresso que vocês irão realizar. Então, a expectativa aqui é muito forte, coração batendo. Se Deus quiser, estaremos aí nos confraternizando, nos abraçando. Amém. Quantas pessoas vai vir com o senhor, pastor? Por enquanto, oficialmente, só temos o nosso conselheiro, o pastor Antônio Cordeiro, que é o nosso conselheiro. Tá? Já está certo, tudo certinho já. Inclusive, já foi feita a inscrição no hotel, está tudo direitinho. Já pagamos a taxa, tudo direitinho. Mas queremos levar mais gente aí dessa região aí. A pergunta é para os dois agora. O pastor André responde primeiro, depois o presbítero Josué. Na ótica de vocês, qual a importância dessa junção, união, aliança das igrejas evangélicas, nesse congresso, nesse nono congresso de homens? Pastor André. Olha, eu queria responder, né, essa pergunta olhando para o capítulo 17 do Evangelho de João. Né? Ele vai tratar muito a questão da unidade, e ele traz ali uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que o mundo ele vai perceber Cristo na igreja, e o poder da igreja, e o poder de Cristo, através da unidade da igreja.
Então, a unidade, ela é, sem dúvida alguma, um instrumento necessário para que Cristo ele realmente seja pregado, né? Porque uma estrutura fragmentada, dividida, ela não tem suporte, ela deixa de ser uma base, né? Então, a importância dessa unidade, dessa união, né, pensando não apenas para esse momento agora, mas pensando aí para um futuro bem próximo, ela é muito importante. Ela é muito importante para a igreja brasileira. Talvez até seja audácia minha, né, ou nossa, em fazer essa afirmação. Por quê? Às vezes, nós não conseguimos medir o impacto da vida de um homem transformado, por exemplo. Né? Se nós formos, por exemplo, analisar a vida do Billy Graham de maneira individual, como é que um único homem, né, conseguiu pregar para centenas de milhares de milhões de pessoas. Né? Eu lembro que eu ainda era menino ainda quando eu vi em cadeia nacional, né, ele lá nos Estados Unidos pregando, né, e a televisão aqui no Brasil transmitindo ali a ministração dele. Né? Então, nós estamos fazendo esse momento de união, nós estamos aí nos confraternizando, né, em um momento de unidade, né? E Deus, ele certamente ele vai usar essa unidade, e os homens que estão dentro dessa unidade, né, para fazer grandes coisas nesse cenário brasileiro, né? E outra coisa importante é que não há barreiras, né? Nós sabemos que há uma história, mas a história, ela perde, assim, muitas vezes, a sua interpretação para o momento presente, né? Eu lembro, por exemplo, que uma das primeiras coisas que eu aprendi em história, né? Eu fiz história, mas não terminei, e dizia o seguinte: qual é o conceito de história? Né? É a ciência que estuda o passado da humanidade em relação ao presente e, em alguns momentos, pode até prever o futuro. Esse era o conceito básico que a gente dava de história, né? Então, olha só, história é a análise do passado. Pronto, analisamos, né? Mas o mais importante, eu sei que o passado é importante, mas o mais importante é o presente, porque o presente ele pode mudar a história do passado. Essa que é a questão, né? O passado era importante, extremamente importante. Os marcos que foram colocados, a importância do que aconteceu é importante. Mas o presente pode mudar o conceito do passado. Então a gente tem que viver esse momento agora presente, um momento de unidade, um momento de comunhão, um momento assim de confraternização, né, onde a gente vai ali olhando para a barba de Arão, né, e vendo descendo ali aquele orvalho, aquele óleo ali, não é? Aquela comunhão, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? A união e na aliança, né? Então é muito bom isso. Então assim, exatamente. É uma alegria muito grande, uma alegria muito grande. Eu não sei, né? Eu sei o seguinte, eu vou aqui dizer uma coisa que talvez até seja meio estranha, mas eu acho que nós estamos ajudando a escrever algum capítulo da história. Né? Essa ação do Departamento de Homens, da União, essa ação do Departamento de Homens, da Aliança, ela é o começo, estão escrevendo algum capítulo de alguma história. Né? E nós louvamos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, viu, José, que nos está nos dando a oportunidade de construir essa história, de escrever junto essa história. Muito feliz pelo irmão, que sempre foi assim, extremamente ordeiro, generoso, muito carinhoso, né? Eu espero lhe receber à altura, né? Com toda a dignidade, né, que você merece, viu? Então é isso aí, Maurício. É um momento assim onde a gente está escrevendo um capítulozinho aí de alguma história. Presbítero. Agora sou eu. Olha só, depois que o pastor André fala, é difícil a gente falar, porque ele fala tudo que a gente pensa, né? E parece que estamos afinados no pensamento, né? Muito bom. E o salmista Davi fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Esse é um ditame, né? Esse é um lema que tem que ser do povo de Deus, correto? Não é? E o que o pastor André estava falando, e é verdade, eu estava pensando no sentido de que nós, antes eu vou falar sobre
o sentido da palavra união e aliança. Eu acho que nós temos que honrar esse nome, união. É união, não importa onde está, né? E nós temos o lema, unidade na diversidade. Né? Então, podemos pensar de uma maneira diferente, mas isso não tira o sentido cristão, a visão do altar, a visão da cruz de Cristo, de maneira nenhuma. Podemos agir ou fazer programas diferentes, da maneira diferente, pensar diferente, mas o sentido é o mesmo, é a cruz de Cristo. Né? Então, o que o pastor André falou, eu ia falar antes, ele já falou, eu sou uma gotinha num oceano, né? Mas eu acho que nós, o pastor André e o diácono Maurício, nós temos uma responsabilidade muito grande de deixar um legado de exemplo para que os nossos atos possam ser seguidos. O menor que possamos fazer a coisa, mas nós temos que deixar esse legado, esse exemplo, para que outros possam ver, né, que alguma coisa está sendo feita para preservar a unidade cristã. Nós temos que falar a mesma linguagem espiritual, a mesma linguagem de Deus, apesar de maneiras diferentes, mas o tema, a palavra de Deus tem que ser a mesma. Então, eu vejo essa oportunidade, o irmão falou muito generosamente de que o carinho que estamos dando a vocês, mas eu acho que o carinho que vem daí é muito maior. Tá? Essa atenção, esse amor, essa afinidade nos reforça, nos dá muita alegria, nos dá muito prazer, né, em fazer cada vez mais juntos a obra de Deus. Eu acho que nós temos, apesar de estar no início, nós teremos oportunidade grande, sobeja, de fazermos grandes eventos espirituais, não para a glorificação, não, mas para o crescimento e o engrandecimento Amém. do reino de Deus. Né? Essa é a minha palavra, essa é meu sentimento, né, desse momento tão importante que nós estamos fazendo. Que fique na história não o nosso nome, mas a coragem, né, dos homens de Deus em passar essas barreiras, ultrapassar essas paredes, né, e fazermos um ambiente de união, de compreensão, de amor, de cristandade. Amém. Pastor e presbítero, o tema do congresso é Lições do Monte para a Vida. Em rápidas palavras, pastor André, presbítero, para vocês, Lições do Monte para a Vida. O que é que esse tema nos traz, nos sugere? Bom, eu vejo o Sermão do Monte como a espinha dorsal, né, do Novo Testamento. Né? Cristo, ele começa ali, né, e essa foi exatamente a ideia que nos inspirou, né, a pensarmos no tema, né? Ele começa, então, a ensinar, tanto que os temas começam aqui, Jesus ensina, né? Então, por exemplo, o que Jesus ensina sobre a prudência é um tema, o que Jesus ensina sobre a porta estreita, a porta larga é um tema, o que Jesus ensina sobre as preocupações da vida é um tema, o que Jesus ensina sobre ser sal e luz é um tema. Então, a ideia ali, assim, o pensamento é Jesus, de repente ali, né, em uma posição, de certa forma, um pouco privilegiada, visível, né, e ele ensinando as pessoas, né, e o Sermão do Monte, eu estava esses dias observando, né, tem muito material, né, tem inclusive um livro muito grosso, né, e de um teólogo muito conhecido, o nome agora me foge à memória, mas tem muito material acerca do Sermão do Monte, né? Eu sei que as pessoas normalmente ficam muito ali nas bem-aventuranças, mas ele se estende, né, entre o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, então ele vai um pouco além. Então, andando como nós temos andado nos distritos e regiões, acompanhando, por exemplo, alguns homens, né, de diretoria, homens de igreja, mesmo departamento local, né, e vendo, por exemplo, algumas situações, eu percebi, por exemplo, de que o contexto ali do Sermão do Monte encaixa-se perfeitamente num momento onde muitos homens, né, estão vivendo, ou os homens se encaixam, né? Por exemplo,
quando Jesus vai tratar a questão da prioridade, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Existe, por exemplo, uma dificuldade de estabelecer, por exemplo, o que, na verdade, é prioridade para muitos homens, né? E nós, assim, a proposta é trabalhar nessa questão da reorganização daquilo que, de fato, é prioridade na vida, a questão da prioridade da família, né? A prioridade, né, da vida com Deus, né? Que isso não pode ser colocado de maneira terciária, secundária, né? Então, a ideia é extrair, né, temas importantes ali, que faz parte hoje desse momento que nós estamos vivendo, né, de muitas demandas. Por exemplo, quando nós pensamos a questão que é o tema da abertura do Congresso, né, o que Jesus ensina sobre a pureza, né, e veja como a internet hoje, por exemplo, ela tem sido um produto que ela pode, se bem usado, ser realmente uma bênção, mas como também ela tem atrapalhado a vida de muitos e muitos homens, né? Então, eu acredito que vai encaixar-se perfeitamente, né, nas demandas ali que, de repente, os homens, né, têm. De repente, alguns nem percebem, nem sabem, né, nem conseguiram se aperceber, mas existem áreas da vida que tem que ser tratada. Então, vai ser bênção, e é muito importante, né? Muito importante. Ali nós temos basicamente, né, as doutrinas que vão se espalhando todinha no Novo Testamento. Presbítero. Muito bom. O pastor André, que ele está falando, é exatamente isso. O Sermão do Monte é um sermão que, vamos dizer, é o suprassumo, né, dos ensinamentos de Jesus, né? E ali, né, nós podemos ver como se fosse uma cartilha de atitudes e de comportamento que a gente tem que ter como cristão. E agora vamos falar, tá, dentro dessa lição, especificamente sobre o homem. Né? Eu lembro quando Davi já estava prestes a morrer, né? E ele falou para o seu filho, já estou no caminho, né? Resumindo, estou no caminho da morte. E ele falou assim, ser homem e corajoso. Então, ser homem não é questão da masculinidade apenas, ou outra questão sexual, é questão de atitude. Né? Então, esses ensinamentos que Jesus trouxe ali no Monte das Oliveiras, para os homens, nós temos muita coisa a aprender ali, né? Atitude, comportamento, responsabilidade. Né? Eu acho que, infelizmente, nós temos visto muitos homens que não têm assumido a responsabilidade de homem, de pai, de líder, de cristão. Tá? E isso, eu acho que esse tema foi muito bem escolhido, tá? Vai ser um tema rico. Eu estou ansioso para estar lá, para aprender, ouvir cada segundo ali, cada palavra que será ministrada ali, e com certeza nós iremos aprender muitas coisas, né, que a gente acha que às vezes que sabemos, mas vamos aprender novidades ali para que nós possamos continuar numa vida de responsabilidade espiritual. Foram os idealizadores, né, do tema, que não sei quem foi, mas foi muito feliz nessa escolha aí, tá? E, irmãos, eu acho que o que está faltando realmente hoje em dia não é homens o número de homens, mas a qualidade dos homens para liderar, para trazer exemplo para essa geração que está chegando agora, e nós temos essa responsabilidade, né? O pastor André, o diácono Maurício, cada um de nós temos essa responsabilidade, né, de deixar esse rastro. E lá no monte, né, do Sermão do Monte, a gente pode aprender como nós temos o nosso regimento, né? Cada confederação, cada departamento tem o seu regimento. E nós temos o regimento que é o melhor de tudo, que é a palavra de Deus, né? Que ali está todo o conteúdo, todo o ensinamento, todas as orientações, que como a gente deve proceder.
Então, acho que vai ser muito enriquecedor esse tema, esse estudo, e que Deus nos abençoe nesses dias, com essa palavra, com esse tema. Presbítero Josué, o senhor está no segundo mandato, não é isso? À frente da confederação. Quais as experiências que ficam para a sua vida em toda essa trajetória? 2 mandatos, o senhor me passou que são mandatos de 3 anos, não é isso? Então, são 6 anos. Quais as experiências que têm ficado para a sua vida, em toda essa trajetória sua? Olha só, primeiramente, pelo regimento, eu não tenho como mais me reeleger, mas mesmo assim eu não queria mais, porque a família a esposa está me cobrando. Então, ela fala assim, não estou só esperando o momento de terminar esses 2 meses para tê-lo em casa, porque realmente eu sempre fui muito, vamos dizer assim, dedicado ao que eu assumo. Né? Eu acho que a gente, quando assume, a gente tem que assumir não diante dos homens, mas diante de Deus. Então, a gente leva com muita responsabilidade, tá? E fazemos com muito amor, muito carinho. E os irmãos sabem, o presbítero, o pastor André tem essa experiência, né? Das demandas que a gente tem, né, do dia a dia, as cobranças, e às vezes eu tenho que ligar para 1, 2, 3 presidentes para saber como é que você está, como está a situação. Na pandemia, né, nós tivemos uma experiência, eu ligava individualmente para cada um para orar com ele, animá-lo, não deixar que ficasse desanimado, né? Isso aí, e sofrendo às vezes consequências, mas a gente tinha que manter a cara bem limpa, né? E o olhar altivo e sorridente para que pudesse transmitir um otimismo, né, para os irmãos ali. Então, nós temos essa questão aí do amor às pessoas, do carinho, e às vezes não muito bem correspondido, mas a gente tem que usar de atitudes cristãs, né, de comunhão, de perdão, de entendimento, de harmonia. Essa que é a questão. Então, na experiência que o irmão especificamente falou, foram experiências muitas vezes desagradáveis, outras que não foram agradáveis, mas que serviram de lição, de aprendizado, né? Que nem sempre a gente aprende com as coisas boas, mas as coisas, às vezes, que são adversas, nos enriquece também e nos prepara, né, para nós enfrentarmos situações difíceis, né? Então, no resumo, eu acho que esses 6 anos foram 6 anos positivos, foram 6 anos de bênção, foram 6 anos de crescimento da minha parte, né? Procurei fazer o melhor, não sei se conseguimos fazer tudo que deveríamos fazer, né? Nem temos condições, que somos humanos, mas fizemos de coração, de amor e dedicação, tá? Sabendo que muitas pessoas, né, que estiveram ao meu lado foram responsáveis, né, pelo trabalho que nós fizemos. Não fizemos trabalho sozinho, não podemos fazer, nem temos condições. Então, sou agradecido a Deus por essas pessoas que nos cercaram, os líderes, os secretários, tesoureiros, os homens de ministérios, os responsáveis por comissões de programação, toda essa equipe de pessoas, né, com todas as suas responsabilidades pessoais, particulares, mas contribuíram muito para que nós pudéssemos fazer o trabalho, né, que hoje nós podemos dizer, graças a Deus, Deus nos guiou, nos honrou e nos enriqueceu com a sua graça e com o seu poder. Então, foram experiências positivas e, graças a Deus, saímos alegres, felizes, sabendo que cumprimos o nosso dever. Pastor André, que eu diga, né, que vem do segundo mandato também já, né, Pastor André? Sabe das dificuldades, mas também sei que são muitas dificuldades, eu liderei também departamento local, sei que é muitas dificuldades, mas no final, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor,
e ficam muitas experiências para nossas vidas, né? Que a gente leva para o resto da vida. Pastor André, tem alguma pergunta para o presbítero? Fica à vontade. Eu diria que no final, não, todo dia a gente diz isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria fazer assim, uma pergunta ao nosso querido presbítero José Mota, né? E a gente sabe que realmente aqueles que estão no fronte de batalha, né? Ele precisa conciliar, né, muitas demandas da vida, né? Porque embora a gente esteja líder de um departamento, né? Mas a gente continua sendo pai, a gente continua sendo esposo, né? A gente continua sendo irmão, a gente continua sendo filho, não é? Então, às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, né? E, na verdade, eu queria, assim, perguntar para ele, né? Um pouco da experiência dele, né? Como é que ele tem feito para poder administrar essas questões, né? Porque, por exemplo, esse final de semana agora, eu viajei, Josué, 10 horas e 15 minutos para poder chegar em uma cidade, de ônibus. 10 horas e 15 minutos. Preguei à noite, não, aí fui, descansei, preguei à noite no sábado, eu viajei na sexta. Desse lugar eu fui para um outro lugar chamado Pombal, aí preguei de manhã na EBD, e de Pombal voltei para a pousada, fui à noite e ministrei e preguei em Souza, aqui o lugar onde tem as pegadas dos dinossauros, né? E retornei às 11 horas da noite, cheguei aqui às 7h30 da manhã. Aí eu fiz a opção de ir direto para o trabalho, porque se eu viesse para casa eu não ia conseguir ir mais para o trabalho, de cansado que estava. Então, se eu vou logo para o trabalho, porque eu estou com as demandas aí, e eu não posso, de repente, deixar de fazer essas demandas. Então, fala um pouco da sua experiência, Josué, de administrar questões de família, trabalho e tantas outras questões, que às vezes o pessoal não compreende isso, não. Né? Quando você chega, por exemplo, às vezes de umas demandas como essa, com a cabeça extremamente cheia, aí você ainda se depara com os desafios, com as demandas, e sorridentemente você tem que atender todas elas. E tem uma palavra, muitas vezes, de ânimo, quando o seu coração está só la gratia, não é? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. A experiência que eu tenho é um pouco diferente da sua, porque, pastor, você ainda é pastor, eu sou só presbítero, tá? E lá na igreja, né, naturalmente, eu não tenho nenhuma responsabilidade agora na igreja, porque eu me dediquei totalmente a esse trabalho, né? Então, você ainda é pastor, então aumenta a carga mais ainda, né? Até as cobranças. Mas, de qualquer maneira, a experiência que a gente tem, tá? Como ser pai os filhos meus, eu tinha 2 filhos, né? E na pandemia, no início da pandemia, eu perdi um filho, com 38 anos, e não foi por causa da pandemia, mas há um baque muito grande, né? Na experiência forte, né? Ele é casado também, tem um outro filho também casado e um neto, e tem a esposa também. Então, a gente tem que dividir o que você falou, dividir a família com as experiências e as responsabilidades como presidente, né? E andar, poderia até fazer mais, mas às vezes a gente é impedido de sair algumas outras atividades, estar representando, devido realmente às demandas, às vezes, domésticas, né? Que a gente tem que atender a família também, né? A minha esposa também, às vezes o meu filho precisa de uma ajuda lá, eu tenho que estar lá com ele lá, ele mora em outra cidade, e isso tudo tem demandas, então, particulares, e a Bíblia fala que nós temos que ter o zelo pela nossa família, né? Então, a gente tem que dividir, tem que saber dosar. Essa é uma questão muito séria, né? Essa dosagem, que a gente não pode também ir só por um lado e deixar o outro lado descoberto em desvantagem, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então,
a gente tenta fazer esse equilíbrio aqui. Eu sou aposentado, então fica um pouco mais fácil, né? Eu tenho... E às vezes minha esposa até ela comenta muito isso. As pessoas, às vezes, eu tenho um WhatsApp que tem mais de 600 fora os grupos eu tenho mais 600 pessoas. Então, isso é toda hora fazendo pergunta das mais complexas, mais simples possível. Às vezes eu pergunto, quando você vem pregar aqui, ou quando você... Como é que a gente pode fazer para pagar uma mensalidade? Fala com o tesoureiro. Olha só, aqui o meu pastor não está dando atenção a nenhum de homens, o que eu faço? Então, às vezes você tem que entrar dentro da igreja, e eu não vou fazer isso, não é minha responsabilidade, né? Eles querem conselhos, às vezes, como agir se o pastor não estiver dando atenção, ou então o pastor não está de acordo. Olha, irmão, isso é uma questão interna, né? Então ele acha que o presidente, não sei se o pastor André passa por isso também. É exatamente isso, José, exatamente isso. O pessoal da Aliança tem um nível muito maior, muito um entendimento, é outro patamar, né? Mas acontece isso, né? Está em reunião, olha só, o diácono Maurício, está em uma reunião, então eles acham que eu tinha que ir lá falar com o pastor. Uma vez teve uma reunião e estavam reclamando lá, um irmão levantou, reclamou que a união de homens não estava desenvolvendo, o pastor não dava atenção, presidente, vai lá na minha igreja e então dá uma sugestão como a gente pode botar o pastor para fora. Não é assim, aí a gente tem que dar aquela palavra, né, vamos dizer assim, de solidariedade a ele, mas ao mesmo tempo de conciliação, de amor, vamos conversar. Então, essas questões aí a gente tem que administrar, né? E isso demanda tempo, demanda, vamos dizer assim, energia, né? Para que essas coisas sejam resolvidas. Então, acho que o pastor André já passa por isso também, e nós aqui passamos por isso. O pastor André estava falando sobre viagem. Agora, recentemente, nós fomos, e até por um motivo muito bom, nós fomos aqui reorganizar uma federação de homens lá no norte de Minas. Então, andamos também 12 horas de ônibus para lá e 12 horas de ônibus para cá. Entendeu? Então, isso aí que... tem até um avião que vai para lá, mas o avião não tinha horário, não tinha... Então, tivemos que ir de ônibus mesmo. Então, essas questões que a gente tem que administrar, a gente tem que fazer com muito amor, com muito carinho, né? E sempre tendo a energia de levar o otimismo para as pessoas. Eu acho que essa é uma das funções do líder, do presidente, né? É sempre que o irmão André falou aqui, né? Com um sorriso sempre dos lábios, né? Às vezes o pé está doendo, o coração está doendo, a cabeça está doendo, mas o sorriso dos lábios não pode sair, porque há uma cobrança disso aí, né? E a gente tem que muitas vezes, servir como espelho, né? E temos que fazer isso aqui. Mas, graças a Deus, a gente consegue administrar isso aí e colocar as coisas em ordem, né? Dentro claro, da orientação, da força e da energia que vem de Deus. Pastor André, mais alguma pergunta, pastor? Não, o que ele falou, eu posso dizer o seguinte, que é o nosso retrato, Josué. A gente vive, né, em contextos, de repente, assim, geográficos diferentes, mas nós lidamos com os mesmos problemas e que Deus nos dê a graça e sabedoria para que a gente possa tratar esses problemas e não abrir mão, né, do cuidado especial com a nossa primeira igreja, né, com o nosso primeiro departamento, né, que começa em casa. Isso aí, com certeza. Já encaminhando para o final, presbítero, desde já eu quero agradecer por você estar aqui conosco, e quero que o senhor deixe uma mensagem de incentivo para todos os homens que ainda não fizeram a inscrição e também para aqueles que já fizeram, para estarem no nosso congresso. Uma palavra da parte de Deus aí.
Tá bom. Antes de falar, eu só vou falar uma coisa, se os senhores se permitirem, dá só um pequeno histórico, tá? Da Confederação de Homens. Nós temos nossa sigla CONFEUEC, Confederação de Homens Evangélicos Congregacionais do Brasil. Então, nós temos a confederação, que é a parte máxima, que corresponde ao departamento de homens, né, da Aliança, né? Nós temos as federações, que são das associações, nós temos 42 associações, distribuídas no Brasil, e das federações nós temos as uniões, chama de uniões de homens, que são as uniões das igrejas que formam uma federação. Nós temos 39 anos, né, de organizados, né? E nós temos um jornal, o jornal O Varonil. Não sei se o pastor André recebeu algum número nosso, nosso jornal Varonil. Já tem conhecimento do jornal? Não. Ficou de chegar, mas eu não sei se eu não lembro se eu mandei, de repente, endereço postal ou foi e-mail eletrônico. Mas aí a gente fala pastor, depois aqui, eu passo para você. Gostaria muito de obter. Isso é uma coisa, é um fato muito grave do irmão não ter recebido, nem o diácono Maurício ter recebido e você. Mas nós vamos nos prometendo, eu vou estar no congresso, eu vou levar nosso jornal, e o nosso jornal é um jornal simples, mas bem elaborado, feito com muito carinho, e nós temos ali, além de matérias de estudo que os homens fazem nas suas reuniões de orientações, que nós temos 4, que o jornal é trimestral, e lá nós temos notícias das diversas federações e uniões de homens do Brasil, e também de igrejas. Tá? Então, é um jornal que é feito no sentido de dar um vínculo de união entre os homens congregacionais. Então, nós vamos levar aí também, vai ser com muito carinho com vocês. Com certeza, nós iremos fazer um editorial e uma matéria sobre o congresso de vocês, vai sair no jornal, já está tudo preparado direitinho, tá? Nós vamos já separando pelo menos uma página inteira que vai sair lá. E a minha palavra, então, aqui os que irão nos ouvir, né, os queridos irmãos que irão nos ouvir, também mulheres, irmãs também, né, que poderão estar no nosso congresso, sim, é que se esforcem estar nesse congresso. Porque o congresso não é questão só de discussões de assuntos e rotas de trabalho, mas também uma maneira de estarmos juntos em união, é uma maneira de nós aprendermos, é uma maneira de nós cultuarmos ao Senhor, é uma maneira de servir ao Senhor. Então, um congresso é além de assuntos administrativos, um local de assuntos espirituais. Então, faça o esforço, esteja lá, leve também a sua família, e com certeza sairão dali abençoados. E para a glória de Deus, nós teremos ali o estudo da lição do monte, né? Que vai nos enriquecer, vai nos fortalecer para nós continuarmos na seara do Senhor, nesse trabalho que só irá se encerrar quando o Senhor nos chamar. Antes do pastor André, eu queria também que o senhor deixasse uma mensagem especial, sabe para quem? Para o pastor Rovanildo. Depois você vai entender. Senhor presidente, não é isso? Presidente da União? Presidente da nossa União de Homens. Da nossa junta geral, Isso. Deixa uma mensagem para ele agora. Eu gostaria também de aproveitar, eu já conversei com o pastor Rovanildo, o Rovanildo deu todo o aval, ele mostrou e se posicionou com muito orgulho, né, de podermos estar juntos aí com os homens da aliança. Ele demonstrou também a satisfação dessa confraternização, dessa união, desse entrelaçamento, e conversou também com o presidente da aliança. Segundo ele, já tiveram uma conversa aí, né? Então, ele está levando com muita consideração, com muito entusiasmo,
essa conversa que a gente está tendo, essa união. Então, pastor Rovanildo, esteja lá também, vamos lá juntos, não deixe de ir, coloque na sua agenda aí, se tiver uma agenda, cancele o que tiver na agenda, porque nós estaremos lá juntos e será uma oportunidade muito importante, uma oportunidade ímpar de nós ali demonstrar o nosso amor e nosso carinho aos nossos queridos irmãos da Aliança. Pastor André, o senhor hoje tem a honra de fazer as considerações finais, junto com o presbítero. Amém. Amém. Eu quero agradecer ao diácono Maurício, que é presidente de uma distrital nossa, e que é extremamente ativo, né, tanto na distrital como também na regional, né, foi recrutado aí entre um grupo que nós chamamos um grupo assim, de tropa de elite, né, é um grupo que tem trabalhado aí no gerenciamento do Congresso, e ele tem feito aí entrevistas de maneira muito brilhante, né, não sei se de repente ele tem a formação, mas está aí muito habituado. Então eu quero agradecer a ele, quero agradecer ao presbítero José Mota também pela disponibilidade. Suas palavras hoje, elas nos trouxeram muito alento ao coração e muita motivação para a gente continuar o trabalho, né? Louvamos a Deus pela vida do irmão, sabemos realmente que trilhamos basicamente os mesmos desafios, passamos pelas mesmas lutas, mas algo que você disse muito precioso, né? É que todo esse trabalho que fazemos ele por amor. Nós amamos o Senhor. E a nossa gratidão pelo que ele fez por nós, pela transformação de vida, tudo que fazemos é refúgio, é muito pouco, né, diante do muito que ele fez por nós, quando ele se entregou ali na cruz do Calvário, né, e seu sangue ali foi vertido pelos nossos pecados. Eu quero agradecer à diretoria da União, da Aliança das Igrejas Congregacionais no Brasil, né, através do pastor Ismael Ornilho, né, e assim, através dele, toda a diretoria, que tem nos ajudado a fazer esse trabalho, que tem trazido, né, sempre empolgação, né, e tem motivado também para que a gente possa, a cada vez, né, fazer um bom trabalho, né, ele vai estar também conosco, né, e vai ter oportunidade lá dos presidentes, de repente, né, gerais aí, ter a oportunidade de ter ali um momento. Então, eu quero agradecer ao pastor Ismael, quero agradecer de maneira muito especial, mas muito especial, a minha diretoria, irmãos extremamente capacitados, homens de Deus, homens que amam suas famílias, homens que são muito piedosos, homens que são muito cuidadosos ali com as coisas de Deus, muito zelosos, e isso realmente assim me importa, né? Eu realmente aqui quero, por último, né, expressar, né, de maneira muito verdadeira, né, a minha gratidão a todas as distritais e regionais. Nós temos hoje, e nós temos trabalhado para poder organizar, nós tínhamos um número muito pequeno de distritais organizadas, eram apenas 3, hoje nós já estamos passando das 14, né, estamos com as 4 regiões organizadas, faltando apenas uma, né, para a gente poder pegar e realmente deixar a estrutura montada, e vamos fazer isso, né, quem sabe, né, nesse ano ainda, né, sei que meu tempo está chegando, meu tempo à frente desse departamento está chegando, mas aí homens passam, né, mas a obra permanece, né, e Deus certamente vai levantar, né, alguém que possa continuar, né, o trabalho, né, fazendo melhor do que fizemos, melhor do que José fez, né, e assim faz, né, ele disse uma coisa e eu quero aqui repetir as palavras dele: nós não brigamos para que os nossos nomes fiquem na história, apenas nós queremos que fique um legado, né, e mais nada, né, que fique um legado para as próximas gerações, para os próximos líderes, para que desenvolvam um trabalho, né, com muito amor, né, e que realmente sejam muito operosos, muito produtivos no reino. Então, minha gratidão, muita gratidão mesmo, de verdade. Eu vou parar por aqui para não me emocionar, porque realmente eu estou muito feliz com a presença aqui do nosso querido Josué, muito feliz,
por esses momentos, uma conversa extremamente agradável, né? Nós estamos a 54 minutos, o tempo passou, nem parece que passou, né? Então, gratidão, Deus abençoe aí a vocês e a todos. E aos homens que de repente vão nos ouvir, né, ver, né, esse nosso bate-papo, né? Bora lá, vamos lá. Invista na sua vida e vamos participar do nosso 9º congresso ali no Hotel Garden, entre os dias 6 a 8, em Campina Grande. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Eu acho que o Maurício deu uma congelada aí, Maurício. Foi. Mas pode continuar. Não, terminei, já terminei já. Presbítero, ficar à vontade para as suas considerações finais. Olha só, a gente está falando da nossa alegria, tá? Então, estou sendo redundante quando a gente fala, tá, dessa satisfação, como eu falei no início, em ser recebido com vocês com um tapete vermelho, né? Não merecido, mas com esse carinho, com esse amor, com essa atenção. Isso nos traz muita motivação. Esse é o motivo da gente trabalhar, né? Sabendo que existem pessoas que nos consideram, que nos amam, como vocês, né? Que nos apoiam, que nos dão força, que nos dão coragem, que nos dão incentivo. Então, parabéns, pastor André, pelo seu trabalho durante esse tempo frente aos homens da aliança. Você falou de uma maneira que já está chegando ao seu final, não está chegando ao final, você vai continuar trabalhando, talvez não nessa posição, mas o trabalho vai continuar, né? Como eu também pretendo, já não mais como o presidente, mas também aonde for colocado, até para varrer o chão, eu vou estar lá, se Deus quiser, não tem problema. A secretaria de varrer chão, de limpar, de fazer, não tem problema. O mais importante é você trabalhar na obra de Deus, né? E o Diácono Maurício, muito obrigado também pela atenção sua também, ter dado todo o roteiro, dando orientação por esse leigo que está aqui para falar. Eu falo muito em evento, muito live de união de homens, às vezes tem que mandar mensagem, mas sempre leigo, tá? Então, de qualquer maneira, o irmão nos deu suporte muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Por essa live que foi feita aqui. Eu acho que os homens da Aliança vão entender e estarão lá em massa no Congresso, né? Já tendo uma semana, mas eles vão fazer, porque às vezes o brasileiro deixa para a última hora. Então, vocês vão ter surpresas aí. A última hora tem uma quantidade de homens lá dispostos a estarem lá. Tá bom? Que Deus os abençoe. Mais uma vez, um abraço dos homens congregacionais do Brasil a vocês e da nossa junta geral a cada um de vocês. Deus abençoe, presbítero Josué, Deus abençoe, pastor André Soares, e nos encontramos dia 6, 7 e 8 de setembro no 9º Congresso de Homens Congregacionais. Hotel Garden, Campina Grande, para...